Fala, impressionador! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de SQL no canal Programação. Eu sou o Marcos e hoje eu quero te dar 3 dicas de como você pode deixar as suas consultas mais rápidas e eficientes dentro do MySQL. Então, se você quiser aprender como faz, fica comigo até o final. E já começa deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui toda semana. Então é isso e vamos começar! Nessa aula, eu quero te mostrar dicas que vão te ajudar a se tornar mais eficiente na hora de criar códigos. São dicas bem simples, então a aula é bem objetiva e direto ao ponto, mas são dicas que ajudam muito, principalmente se você usa muito o SQL aí no seu dia a dia. Mas antes de iniciar, quero te lembrar que aqui na descrição você encontra informações sobre o nosso treinamento completo, o SQL Impressionador. No primeiro link, você vai encontrar tudo sobre o nosso treinamento, se você quiser continuar aprendendo aí sobre SQL e bancos de dados. E no segundo link da descrição tem um mini curso gratuito de SQL para você também continuar estudando aqui com a gente. Então vamos começar aqui. A primeira dica é: sempre utilize o limit em consultas de teste. Como assim? Quando a gente se depara pela primeira vez com um banco de dados na empresa, a gente precisa conhecer aquele banco de dados, né? Quais são as colunas que tem ali, quais são os dados, as informações, e a gente vai começar fazendo alguns selects, algumas consultas simples, como por exemplo essa daqui, select asterisco from vendas, ou seja, selecione todas as colunas, todas as informações da tabela de vendas. Se eu executar isso aqui, ele vai me trazer como resultado todas as informações daquela tabela. No caso aqui são 374 linhas e esse total aqui de colunas. Qual que é o problema? Na prática, as tabelas têm muito mais linhas do que isso, milhares, milhões de linhas, e dependendo da quantidade de informações que você tem ali, se você seleciona todos os dados apenas para você conhecer aquele banco de dados, você pode levar muito tempo e a sua consulta vai levar 30 segundos, 1 minuto para ser executada, e aí não é tão legal assim. Então, você pode usar o limit para poder limitar a quantidade de linhas que você vai visualizar naquela consulta, porque você não quer visualizar todas as informações. Você só quer conhecer aquela tabela daquele banco de dados. Então aqui, ó, logo no final dessa consulta, eu vou escrever limit, por exemplo, 10, que significa selecione as informações da tabela de vendas, mas limite as primeiras 10 linhas. Vou executar esse código, ele vai executar ali para mim, e aí ele vai me mostrar as 10 primeiras linhas dessa tabela. Isso já é suficiente para eu conseguir entender do que ela se trata. É uma tabela de vendas, tem o ID do pedido, tem a data da venda, ID loja, e assim vai. Então, sempre utilize o limit quando você fizer essas consultas para você conhecer melhor as informações, para que você possa fazer esse processo rápido, de forma eficiente e ágil. Segunda dica para você utilizar aí no dia a dia: evitar fazer o que eu fiz no exemplo anterior, que é usar o comando select asterisco. O que esse asterisco significa? Ele significa que ele está selecionando todas as colunas daquela tabela. E se eu tenho muitas colunas, 10, 20, 50 colunas, e não é difícil ter essa quantidade toda, eu mais uma vez vou estar exigindo muito do processamento do meu banco de dados. E se eu não quiser visualizar tudo aquilo, não faz sentido eu usar o select asterisco. Melhor seria selecionar apenas as colunas que eu quero de fato visualizar. Então, por exemplo, nessa tabela de vendas, em vez de visualizar todas essas colunas, eu só quero, por exemplo, a data da venda, o ID da loja, o ID do produto e a receita venda. Isso aqui já é suficiente. Então, posso fazer isso aqui, ó, select. Em vez de escrever o asterisco, eu vou colocar o nome das colunas. Data venda, vírgula, ID produto, vírgula, receita, venda. Tudo isso from a minha tabela de vendas, certo? Então, em vez de eu escrever select asterisco, eu vou selecionar apenas aquelas que fazem sentido para mim. Então, posso selecionar esse código, executar e está lá o meu resultado, uma consulta mais limitada. Se eu quiser apenas considerar as 10 primeiras linhas, eu posso vir aqui no final e colocar limit 10. E aí eu vou aumentando ali a complexidade daquele código, mas sempre com a intenção de fazer consultas otimizadas. Então, quando eu quero fazer uma consulta rápida, direta, apenas para conhecer os dados, eu posso fazer essa limitação de colunas e de linhas para eu ser mais ágil ali naquele processo de conhecer o banco de dados.
E a terceira dica que eu quero dar para você é a seguinte: evite usar funções em comandos, em cláusulas where. Primeiro, o que é uma função? Uma função é um código já pronto que executa algum cálculo para mim. Então, por exemplo, nós temos a função round, que é uma função que arredonda valores. Eu tenho, por exemplo, a função year, que retorna o ano de uma data. Então, o ponto é evitar usar funções junto com comandos where. O que é o where? O where é um comando de filtro. Eu vou usar o where para filtrar a tabela, os dados do meu banco de dados. Eu quero visualizar apenas os clientes que são do estado de São Paulo. Ou então, apenas as lojas que são da, sei lá, cidade do Rio de Janeiro. Eu vou usar o where para isso. E é bom evitar usar funções junto com o where, porque isso também usa muito do processamento. Né? Então, por exemplo, se eu quiser visualizar apenas as vendas do mês de março, em vez de eu utilizar, por exemplo, essa estrutura month, né, que é a função month que retorna o mês de uma data, então, eu quero todas as datas com month igual a 3, em vez de eu usar dessa forma, é melhor eu usar o between. Né? Então, como assim? Eu tenho esse exemplo aqui, e vamos supor, né, que eu tivesse usado uma função month em data da venda para retornar todas as vendas do mês 3. Né? Então, retorne data venda, ID produto, receita venda da tabela vendas, onde o mês da data venda é igual a 3. Quando eu executo isso daqui, ele vai me trazer como resultado essas 30 linhas aqui. Só que o que ele está fazendo quando eu utilizo a função month? Ele está aplicando para cada linha da minha tabela de vendas essa função em cima da data da venda e depois, em cima do resultado, ela vai identificar quais são aqueles que têm o resultado igual a 3. Então, repara que ele está tendo dois trabalhos aqui. Primeiro, o de aplicar a função em cada linha e depois verificar se o resultado é igual a 3. Melhor do que fazer isso é justamente a gente trabalhar com o between. Então, eu vou usar o where, data da venda, between, as minhas datas estão entre 1º de março de 2019 e 31 de março de 2019, lembrando que datas aqui no SQL a gente usa no formato americano. Então, se eu executo isso daqui, eu vou ter o mesmo resultado. Só que qual que é o ponto, né? Se eu estou trabalhando com tabelas, bancos de dados com milhões e milhões de linhas, evitar usar funções poupa muito trabalho. E aí você pode até estar pensando, tá? Pô, realmente você falou que são dicas muito simples, né? Não usar select asterisco, usar o limit, né? Não usar funções. Só que o ponto é, quem trabalha muito com SQL no dia a dia percebe muita diferença nessas questões de otimização e produtividade. Então essas pequenas coisas, elas somadas, fazem você poupar muito tempo. Então fica aí 3 dicas para você poder otimizar e tornar as suas consultas mais rápidas e eficientes. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever e também não esquece de ativar o sino de notificação para você sempre ser lembrado de todo o conteúdo que sai por aqui. Tá? E lembra também que aqui na descrição tem informações do nosso treinamento completo, tem um mini curso gratuito também. Então assim, você quer aprender SQL, é só ficar com a gente. Então é isso, grande abraço, ótimos estudos, a gente se vê na próxima aula.